Olá, boa tarde. Boa tarde. Jornal da Cultura, primeira edição dessa sexta-feira, começa agora com os seguintes destaques. Soldado da Força Nacional atingido durante patrulha tem morte cerebral no Rio de Janeiro. Um alerta aí para os diabéticos, hein? Os medidores de glicose têm diferença nos registros de até 136%. O país ainda não tem uma regulamentação para padronizar os aparelhos. A Polícia Rodoviária Federal divulga um balanço do primeiro mês da lei do farol baixo nas estradas. 124 mil motoristas foram multados e o número de acidentes e mortes no trânsito caiu em todas as regiões do país. Que tal um passeio diferente pela cidade? Um ônibus de 2 andares apresenta uma São Paulo de outro ângulo para turistas e moradores. Hoje é dia da receita da semana. Do Canadá vem um modo de preparar uma bisteca para o fim de semana, mas tem que começar hoje. No Linha de Frente, gente que faz a diferença, né? Para salvar rios e mananciais, ela resolveu recolher o óleo de cozinha e já recicla 1.200.000 litros por mês. A natureza agradece. Todo mundo aí no pique da Olimpíada, né? O espírito olímpico, como diz o Cadu Cortez, né? As medalhas brilhando no peito dos atletas seduzem as crianças que sonham, né? Um dia estar no pódio. Mas olha, esse sonho não é impossível, viu? É, exatamente. Incentivar o esporte desde pequeno, além de trazer benefícios para o desenvolvimento, pode ajudar a descobrir novos talentos. Em sala, os fundamentos do salto triplo geram dúvidas. Depois da prática, análises. Quando você corre e você cai de pé, dói. É bem difícil, mas também é bem legal. E você fica todo cheio de areia. Salta daqui, mede de lá e todo mundo participa. Aproveitando o clima olímpico, esta escola da Zona Sul de São Paulo resolveu apresentar aos alunos os esportes menos comuns. Conhecer desde cedo as mais diversas modalidades é importante para despertar o interesse em prováveis futuros medalhistas e também para que eles cresçam adultos saudáveis. Um adulto que desde pequeno sempre praticou esporte, normalmente ela é mais preocupado em manter seu condicionamento físico, em manter hábitos alimentares saudáveis, né? Em manter hábitos de vida saudáveis também. É preciso incentivar a prática do esporte e dar liberdade para a criança escolher o que mais a agrada. Explicar a importância da atividade física e dar o exemplo também ajudam. Minha mãe falou que faz a gente crescer mais e ficar com mais saúde que ajuda. Isso aí. Mesmo com o orçamento apertado, muita gente não quer abrir mão de dar presente para o pai nesse domingo e na 25 de março no centro de São Paulo. Mesmo com esse friozinho, o movimento é grande, viu? Este ano, o consumidor deve optar por presentes mais baratinhos e o comércio está otimista com o movimento. Sobre esse assunto, eu converso agora com o gerente de loja, Undamar Ferreira. Undamar, quais são as opções para quem quer presentear o papai? Olha, aqui na loja, por exemplo, eu tenho várias opções. Uma delas, por exemplo, são os lenços de tecido, eu tenho cintos, eu tenho carteiras, cuecas, meias, ou seja, não é um grande presente, mas é uma boa lembrança. Expectativa para a data em relação ao ano passado? Olha, nós criamos aí uma expectativa de aproximadamente uns 4% em relação ao mesmo período do ano passado. E eu acho que não vai ser difícil atingir esse percentual, não. E este fim de semana as vendas devem aumentar ainda mais? Nós estamos bem otimistas, nós acreditamos que a 25 de março deve estar bem movimentada esse final de semana e com isso, no caso, nós também já esperamos uma boa movimentação aqui na loja. Essa mesmo é a presença. Estar junto, curtir esse dia com os filhos, isso aí sim não tem preço. Vamos mudar de assunto a uma dica bacana já para o seu final de semana. Um ônibus e paulistanos e paulistas que não reclamam de pegar, viu? Um serviço novo com itinerário que é só história e cultura. É o Hop On, Hop Off, ônibus turístico da cidade de São Paulo. E se engana quem acha que só turista que pega essa passagem. Fila para pegar ônibus. Mas essa viagem é um prazer, não uma obrigação. Um veículo de 2 andares que revela São Paulo aos passageiros. Paulista MASP será no Parque Mário Covas. A Rua da Consolação, a Paulista, Pátio do Colégio, o Verde do Ibirapuera. Tudo visto do alto. Verde táxi rápido, né? Aí não dá para perceber muitas coisas. Do alto do ônibus é outra história. É outra história, fica mais bonita ainda.
Custa R$ 40 ver da janela os 462 anos da cidade. O passageiro ainda ganha o direito de visitar museus sem pagar. Karen veio dos Estados Unidos. Diz que o passeio de ônibus é uma ótima oportunidade para os estrangeiros conhecerem os pontos turísticos da capital. A chilena faz coro. Está bonito, é uma forma rápida de conhecer a cidade e segura. Em 5 meses, os ônibus já levaram quase 6 mil pessoas para rodar pela cidade. Quem quer descer e conhecer de perto um ponto turístico, como aqui a Casa das Rosas, projeto de Ramos de Azevedo, pode descer e depois pegar o próximo, 1 hora depois. O bilhete vale por 24 horas e é opção até para quem vive aqui, mas nunca teve oportunidade de conhecer a nossa história. Conhecendo lugares para quem vive há tanto tempo em São Paulo que nunca viu antes. Talvez quem olhe para a cidade lá de cima nem repare na motorista aqui embaixo. Todos os ônibus da linha turística são conduzidos por mulheres que não se cansam de dirigir, nem de admirar a maior cidade do país. Nada é igual. Cada dia é um dia diferente. São Paulo tem coisas maravilhosas. Eu amo São Paulo. Agora, uma outra dica que acontece justamente numa dessas paradas que a gente viu aí, a Casa das Rosas, em São Paulo, transformador em música e também em poesia. É um sarau com artistas palestinos que moram aqui no Brasil e se reuniram para contar suas histórias ali na Casa das Rosas. A gente vai lá conversar com a repórter Adriana Simino, que tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Adriana. Oi, Aldo, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Essa é uma parceria entre a Casa das Rosas e o Instituto de Cultura Árabe. 3 refugiados sírios trazem esses relatos por meio da poesia, da literatura e da música. A gente vai saber agora da Annelise Chapo, que é supervisora educacional aqui da Casa das Rosas, quais são os temas mais abordados aqui nesse sarau. Boa tarde. Boa tarde. Bom, eles falam bastante sobre a questão de guerra, né, que são as situações que fazem com que tenha esse deslocamento. E é uma situação agora muito atual, né, na política que a gente está acompanhando. Então eles trazem por meio da cultura, né, de uma maneira mais social também. Tá ótimo, obrigada pelas suas informações. Não deu para trazer uma prévia para vocês, já porque esses refugiados estão se adaptando a essa nova realidade, tem que trabalhar durante o dia, mas a Annelise me garantiu que pelos ensaios a surpresa aqui é imperdível. O sarau começa às 7h30 da noite aqui na Casa das Rosas, que fica na Avenida Paulista. A entrada é gratuita, está todo mundo convidado. Tudo bem. Valeu, Adriana. Obrigado pela dica aí. Gabriela. Fala agora de saúde, faz um alerta. Quem é portador de diabetes precisa medir a taxa de glicemia diariamente. E olha só, o aparelho que mede essa taxa, o glicosímetro, não é preciso o suficiente no Brasil. O aparelho é regulamentado pela Anvisa, mas o órgão não testa esses produtos, só concede o registro com base nas informações do fabricante. E hoje não existe uma avaliação desse funcionamento. Débora tem diabetes tipo 1. Para monitorar sua taxa de glicemia, toma 8 picadinhas dessa por dia. Meses atrás, os pais perceberam um grande problema nos números. Deu um número bem alto, aplicamos a insulina ultra rápida, que é o hábito, e depois de um tempo ela mencionou se sentir fraquinha, que é como ela fala quando tem uma hipoglicemia. Aí pegamos um outro aparelho que a gente estranhou, medimos e estava baixo mesmo, realmente estava bem diferente. Este aparelhinho, o glicosímetro, serve para medir a taxa de açúcar no sangue. Ele é indispensável para 16 milhões de diabéticos no Brasil. Se esta medição não for precisa, corre-se o risco, por exemplo, de se aplicar mais insulina do que o corpo necessita. Um erro que pode custar uma vida. Seguindo parâmetros internacionais, a medição não deve variar mais do que 15%. Um estudo feito pela Unicamp mostrou que os aparelhos disponíveis no Brasil variam entre 19% e 139%. Por volta de 2010, a Anvisa se prontificou a fazer a avaliação dos glicosímetros. O que acabou acontecendo é que ela não fez essa avaliação e ela, na última resposta, falou que talvez ela tenha a intenção de fazer a avaliação dos glicosímetros no segundo semestre de 2017. Um projeto de lei tramita na Assembleia Legislativa de São Paulo para proibir a venda de glicosímetros que não tenham um selo do Inmetro ou laudo emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado. A importância disso é que a gente toma decisões do tratamento baseado nesses valores. Então, é muito importante porque o paciente tenha
essa arma, né? Porque senão ele fica confuso e não sabe o que fazer. É um escândalo, né? Um equipamento tão importante para quem depende dele está nesse limbo. A gente entrou em contato com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e ela tentou explicar como se faz assim a aferição desses resultados. Segundo ela, o trâmite é que o fabricante deve comprovar a segurança e eficácia através de laudos de desempenho e precisão, de acordo com a norma internacional ISO 15197, blá blá blá, e que não há obrigatoriedade que os laudos sejam feitos aqui no Brasil, portanto, papelada. E aí os caras importam esse produto aqui, de repente, né, ninguém sabe como isso foi controlado na fábrica, chega aqui no Brasil e é comercializado sem nenhum tipo de controle. Os registros têm validade de 5 anos. O site da Anvisa disponibiliza, né, a relação de todos os aparelhos certificados pela agência. Você pode entrar no site e aparece lá uma aba Consulta de Produtos para a Saúde. Você ali vai achar essa tela, mas tem que ter paciência para procurar. E mesmo assim, como a gente viu aí, ainda não há, depende de um projeto aqui, pelo menos no estado de São Paulo, um projeto de lei para tentar regulamentar essa comercialização. Boa sorte para você que precisa desse equipamento. Vamos mudar de assunto. Feijão continua encarecendo, viu, a alimentação básica do brasileiro, mas há como driblar os altos preços com outros produtos, como lentilha e grão de bico. Em tempos em que o preço dos alimentos vai lá em cima, encher o carrinho do mercado é um desafio. As coisas de uma hora para outra subiu tanto que a gente não esperava ser desse jeito. Vou comprando de pouco em pouco para ver se chega a hora do preço melhor. O campeão na alta dos preços é o feijão preto, com aumento de mais de 40%. Em segundo lugar vem o feijão carioca, seguido pelo mulatinho. E na quarta posição dessa lista, o leite, que ficou quase 18% mais caro. Essa inflação está ligada à seca nas principais regiões produtoras de grãos no país, o que gera restrição da oferta, segundo esse especialista. A rubricar alimentos pesa alguma coisa como 10%, pouco menos de 10%. Né? E nas famílias de menor poder aquisitivo, o peso é 3 vezes mais alto, ou seja, 30%. Embora o clima no campo colabore com a inflação, alguns produtos tiveram queda no preço. Destaque para cebola e batata inglesa, mais de 20% de redução. A torcida do consumidor é para que o alívio nos preços seja geral, mas isso só deve acontecer no ano que vem. Enquanto isso... Tem como substituir com outros grãos, entendeu? A soja, o grão de bico. Quando a crise resolver nos deixar em paz, a gente volta com o cardápio, que é o de regra, o arroz e feijão. Outras notícias do Brasil, a Polícia Rodoviária Federal diz que a lei do farol baixo nas estradas já evitou dezenas de mortes no primeiro mês de aplicação. Pois é, uma notícia triste, trágica, né? Morreu o soldado da Força Nacional baleado na favela da Maré, no Rio de Janeiro. Soldado Hélio Andrade levou um tiro na cabeça durante ataque a um carro da corporação que entrou por engano no complexo de favelas da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, na quarta-feira. O agente foi operado, mas não resistiu. O governo federal decretou luto oficial de um dia em sinal de pesar pela morte do soldado que pertencia à Polícia Militar do estado de Roraima. A operação para prender os suspeitos do ataque à viatura da Força Nacional de Segurança provocou a morte de uma pessoa e ferimentos em outras 2 por balas perdidas no complexo da Maré, segundo a polícia do Rio de Janeiro. Depois de 80 dias parados, servidores da Unicamp decidem encerrar a greve e retornar ao trabalho na segunda-feira. De acordo com o sindicato da categoria, os trabalhadores vão lutar na justiça pela reivindicação de 12% de reajuste salarial não atendida pela Unicamp. Os servidores também pedem a retirada dos descontos e a abertura de nova negociação com a administração da universidade. Polícia Rodoviária Federal diz que a lei que obriga o uso de farol baixo durante o dia nas estradas já evitou dezenas de atropelamentos, acidentes e mortes no primeiro mês de aplicação. O número de colisões frontais caiu de 183 para 117, o de atropelamentos caiu de 131 para 86 e o de mortes de 58 para 39 nas estradas federais. Em compensação, 124 mil motoristas foram multados. Não usar farol baixo durante o dia nas estradas dá multa de R$ 85 mais 4 pontos na carteira.
Vamos para o nosso quadro Linha de Frente? A nossa personagem de hoje transformou uma dúvida em uma ideia de sucesso. Sem saber onde jogar o óleo que usava na cozinha, pesquisou e encontrou uma solução. Célia é fundadora da Ecóleo, Associação Brasileira para Coleta e Reciclagem do Óleo Comestível. Pois é, muita gente tem essa dúvida, né? O trabalho dela envolve desde donas de casa até empresas e com a conscientização, ela criou empregos e ajuda a diminuir também a poluição ambiental. Eu sou Célia Marcondes, sou advogada, idealizadora e fundadora da Ecóleo. Que é a Associação Nacional para a Sensibilização, Coleta, Reaproveitamento e Reciclagem de Resíduos de Óleo Comestível. Numa ponta, a gente ensina a dona de casa como fazer. Separa uma garrafa PET em casa e depois descarta num ecoponto. Leva no ecoponto mais próximo. Várias redes de supermercado em São Paulo já têm. Ou se for grandes quantidades, como donos de restaurante, donos de bar ou de cozinha industrial que tem grandes quantidades, esse já pode ligar direto para o nosso site, que eles vão retirar imediatamente. E na outra ponta, alguém está precisando deste óleo para mandar para as indústrias de biodiesel, tintas e vernizes, ração animal, desmoldantes, velas, lubrificantes, sabão e derivados. Coletamos, só na cidade de São Paulo, 1.600.000 litros de óleo por mês. Isto gera trabalho e renda para muita gente e nós poupamos as nossas águas da poluição de tanto óleo que responsavelmente a gente joga fora. Nós temos que proteger este planeta que é a nossa casa e a única casa que a gente tem para morar. A seguir, mais medalhas para o Brasil, dessa vez no judô. Mais, Venezuela e Colômbia reabrem fronteira para garantir abastecimento de itens básicos aos venezuelanos. A gente volta já. Hoje é dia de receita e a de hoje é com bisteca. E o modo de preparo vem do Canadá. Você vai precisar de bisteca, batata doce, batata asterix, maçãs verdes, cebolas picadas, água, cerveja, sal, pimenta, alecrim, azeite, mostarda, açúcar, mel, manteiga. Você vai pegar uma tapoé, vai colocar sal, o açúcar, a água e a maçã. Vai pegar essa bisteca e vai colocar dentro. Vai deixar 24 horas ela dentro desse marinado. Use os pedaços de papel toalha para secar os pedaços de bisteca. Em fogo alto, doure a carne usando azeite e manteiga. Olha o truque do chefe. O azeite mantém a temperatura da manteiga e não deixa queimar. E leve ao forno por uns 10 minutos. Agora o molho. Na mesma frigideira, caramelize a maçã e a cebola. Então adicione aos poucos a cerveja, a mostarda e o mel. Para acompanhar o prato, corte as batatas cozidas em rodelas e asse levemente. Um pouco de alecrim para decorar. Notícias internacionais. Donald Trump não cansa de polêmica. Ao fazer críticas à atuação militar dos Estados Unidos no Iraque, o candidato republicano à Casa Branca disse que o presidente Barack Obama e a candidata Hillary Clinton são cofundadores do grupo terrorista Estado Islâmico. Pois é, e as críticas por causa de coisas desse tipo, né, esse estilo Trump, vão fazendo aí a campanha, né, aumentar o desgaste dentro do Partido Republicano. Um grupo de 70 membros históricos e de peso pediu que a legenda corte o financiamento de campanha do bilionário. Na carta enviada ao Comitê Central do Partido Republicano, os membros da legenda dizem que não deveria ser tão difícil cortar os fundos do candidato, já que a cada dia e a cada declaração ele tem menos chances de ser eleito. Alguns dos signatários, ex-dirigentes do partido, inclusive já declararam voto em Hillary. Ontem, Hillary Clinton anunciou sua plataforma econômica, mirando a classe média. Ao contrário de Trump, ela propôs aumentar impostos para os mais ricos. Explosões coordenadas em pontos turísticos da Tailândia deixam 4 mortos e dezenas de feridos. As explosões ocorreram em 3 cidades, todas no sul do país. Os explosivos, segundo a polícia, estavam em vasos de plantas e foram detonados remotamente com um celular. A autoria dos atentados ainda é desconhecida, mas as autoridades suspeitam de grupos separatistas que atuam na região.
Venezuela e Colômbia decidem reabrir a fronteira entre os dois países a partir de amanhã, quase um ano depois do fechamento determinado pelo governo de Nicolás Maduro sob justificativa de controlar o contrabando. A reabertura, que será feita de forma gradual, deve aliviar o desabastecimento nas cidades venezuelanas. Em julho, quando a fronteira foi reaberta por um período de 12 horas, mais de 140 mil moradores da Venezuela foram à Colômbia para comprar comida e medicamentos. Vamos à hora do esporte. Boa tarde, Cadu. Vamos lá, tudo bem, Gabi? Projeto Música Experiência, que abre espaço para intervenção, interação e criação musical para toda a família. A atividade se desenvolve a partir de tambores africanos mesmo, né? Percussão corporal também e canto. Domingo, a partir da 1h no Sesc Pinheiros e, como sempre, a gente diz aqui, tudo de graça. Aproveite seu final de semana com a família. Uma ótima tarde para você. Isso aí, agora a gente fica com o JC Debate, que às vésperas do Dia dos Pais fala sobre o pai solteiro. Uma ótima tarde para você, um bom fim de semana e feliz Dia dos Pais para todos os pais. A gente volta na segunda ao meio-dia. Tchau. Tchau.